Houve épocas em que segurar este livro nas mãos era equivalente a segurar sua própria sentença de morte. E houve períodos em que ignorá-lo podia custar algo ainda mais precioso: a própria alma. Não, isso não é exagero. O vídeo de hoje, sem sombras de dúvida, será um dos mais polêmicos já feitos. Prepare-se, pois vamos explorar as sombras, enigmas e segredos que cercam o livro mais influente da história da humanidade. Hoje, mergulharemos nos 7 mistérios mais perturbadores da Bíblia. Número 7. O Enigma de Shakespeare e os Salmos. O nome William Shakespeare ecoa através dos séculos como sinônimo de genialidade literária. Mas o que poucos sabem é que o célebre dramaturgo compartilha uma ligação enigmática com a Bíblia, especialmente com o livro dos Salmos. Há uma teoria que sugere algo extraordinário. Poderia Shakespeare ter deixado sua marca no texto sagrado? A versão da Bíblia do rei James, concluída quando Shakespeare tinha 46 anos, guarda um padrão curioso. O Salmo 46, ao contar 46 palavras a partir do início, encontramos a palavra shake. E ao contar 46 palavras a partir do final, surge spear. Juntas, essas palavras formam o nome Shakespeare. Embora essa teoria tenha surgido em 1902, muitos acreditam que um dos tradutores da Bíblia, admirador do dramaturgo, tenha decidido prestar-lhe uma homenagem secreta. Gravando o nome do poeta no livro dos Salmos, eles teriam criado um vínculo eterno entre o gênio literário e o texto sagrado. Coincidência? Ou uma mensagem oculta destinada a atravessar os séculos? Número 6. Sodoma, Gomorra e a chuva de fogo. Sodoma e Gomorra. Esses nomes evocam imagens de destruição e pecado. Segundo a Bíblia, essas cidades foram consumidas por fogo e enxofre enviados diretamente dos céus como punição divina. Mas seria essa história apenas um relato simbólico ou há uma base real para tamanha catástrofe? Pesquisas arqueológicas e estudos recentes apontam para um fenômeno impressionante. Cientistas sugerem que um meteorito, ao explodir próximo à Terra, poderia ter causado um impacto devastador, gerando temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius. A explosão teria sido tão poderosa que superou a força da bomba atômica de Hiroshima, transformando em cinzas tudo o que estava em seu caminho. E então, há também o relato de Ló, sobrinho de Abraão, que fugiu para as montanhas enquanto sua esposa, ao olhar para trás, foi transformada em uma estátua de sal. A tragédia, no entanto, não parou por aí. Após a destruição, Ló foi embriagado e abusado por suas próprias filhas, em um ato desesperado para preservar sua linhagem. Um relato que transcende a moralidade e mergulha no abismo do desespero humano. Número 5. Os Cavaleiros do Apocalipse. Os Cavaleiros do Apocalipse são figuras que inspiram medo e fascinação. Retratados como os arautos do fim dos tempos, esses 4 cavaleiros são mais do que apenas símbolos, eles são advertências. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, representa o anticristo, fazendo engano e falsa paz. O segundo, no cavalo vermelho, anuncia guerras e conflitos sangrentos. O terceiro, em um cavalo preto, carrega uma balança e simboliza a fome e desigualdade. O quarto, no cavalo pálido, é a própria morte. Mas o que poucos sabem é que há um quinto elemento mencionado, o Hades, que segue de perto a morte,
carregando consigo o destino sombrio das almas condenadas. Esse quinto cavaleiro, frequentemente esquecido, não é uma figura montada, mas uma presença inevitável. Ele representa o destino final daqueles que caem diante dos outros 4. Número 4. O fim do mundo. Desde os primórdios, o ser humano se pergunta: como tudo terminará? Na Bíblia, as descrições são aterradoras. Jesus profetizou tempos de guerras, terremotos e pestes, sinais de que o fim está próximo. No livro do profeta Daniel, há uma menção de um inimigo vindo do norte, interpretado por alguns como alusão a potências contemporâneas no Oriente Médio. As tensões políticas e conflitos armados na região alimentam teorias de que estamos cada vez mais próximos de um confronto apocalíptico. Então, há o Apocalipse, com seus anjos, trombetas e pragas. Cada detalhe, cada profecia, parece um quebra-cabeça que conecta nosso passado ao futuro incerto. Número 3. O inferno que não existe. Quando pensamos em inferno, imaginamos fogo, enxofre e demônios. Mas será que isso é bíblico? Na verdade, as palavras originais da Bíblia, como Sheol e Hades, não descrevem um lugar de tormento eterno, mas simplesmente a sepultura. A ideia de um inferno ardente com punições eternas é mais influenciada por obras como a Divina Comédia de Dante Alighieri do que pelo próprio texto bíblico. Na Bíblia, o destino final dos ímpios é o lago de fogo, onde serão destruídos para sempre e não atormentados eternamente. Número 2. O canibalismo profetizado. Poucas passagens da Bíblia são tão chocantes quanto a profecia de que, em tempos de desespero, mães devorariam seus próprios filhos. Durante o cerco de Samaria, registrado no Antigo Testamento, a fome atingiu níveis tão extremos que pactos macabros foram feitos. Esse cenário aterrorizante não é apenas uma metáfora. Evidências históricas indicam que tais práticas ocorreram em momentos de extremo desespero. O que a Bíblia retrata não é apenas uma advertência, mas um testemunho sombrio da condição humana diante do colapso total. Número 1. O Anticristo e a Besta 666. Finalmente, chegamos ao mistério mais famoso e temido, o número 666. A figura do Anticristo, descrita no Apocalipse como uma besta de 7 cabeças, é cercada de enigmas. Alguns interpretam o número 666 como uma referência a líderes políticos ou sistemas opressores. Outros acreditam que ele aponta para eventos futuros, um aviso de que o verdadeiro Anticristo ainda está por vir. Babilônia, a grande prostituta, é descrita como uma figura que embriaga as nações com sua luxúria e crueldade. Esses símbolos, ainda hoje, são objeto de estudo e debate, influenciando não apenas a religião, mas também a arte, a literatura e as teorias da conspiração. O mistério do Anticristo e o significado do 666 permanecem um desafio, uma pergunta sem resposta, destinada a instigar o fascínio e o temor de gerações futuras. E se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como este, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!